Bom dia, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos aqui nesta manhã para darmos continuidade aqui às nossas aulas sobre fase probatória. Como é de praxe, sempre tenho feito, nesse começo de aula, a gente faz sempre aquela observação, do artigo 373 do Código de Processo Civil, que é o artigo que estabelece para a gente a questão da distribuição do ônus da prova. Eu preciso, eu quero, eu gostaria muito que vocês entendessem o alcance desse artigo para o processo. Aliás, é de suma importância ressaltar também que, no que tange ao processo civil, nós temos que as regras inerentes a esse tipo de situação, ou seja, da prova testemunhal que nós vamos falar hoje, aplicam subsidiariamente a todos os demais ramos do direito. Dentre eles, o direito penal, o direito do trabalho, o tributário, o administrativo. Mas o que nós vamos falar hoje, que é a prova testemunhal, ela deve ser vista, deve ser interpretada sempre de mãos dadas com o artigo 373, como eu falei no começo da aula. O artigo 373, que distribui o ônus da prova, conjuntamente com aquele artigo da livre persuasão racional, salvo engano, 371, que estabelece que o juiz é livre na apreciação da prova, mas deverá, na sua decisão, demonstrar de onde tirou aquelas conclusões dele. Então, é muito importante entender que a prova testemunhal, então, ela é direcionada para o juiz. Ela é direcionada para a formação do convencimento do juiz. E cabe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito, e cabe ao réu a prova modificativa, extintiva ou impeditiva do direito do autor. Então essa premissa inicial é importante para nós entendermos o contexto de hoje. Mas me permita, senhoras e senhores, uma breve história para nós entendermos o que seja a prova testemunhal. Me lembro ainda, lá nos idos de 1995-6, eu trabalhava numa padaria essa inclusive do meu pai, e eu tinha o costume de fazer entrega de pão numa Kombi. E as Kombis lá na padaria sempre foram xodós, tanto do meu pai quanto do sócio dele. Fato é que eu estava numa Kombi praticamente zero, novinha, fui fazer uma entrega de pão e num determinado momento, ao passar por um carro, o carro literalmente fez uma manobra contrária ao que previa o Código de Trânsito e bateu na Kombi, Bom, meu desespero era duplo, Primeiro, por a batida propriamente dito, e segundo, já pensando no meu pai, meu patrão, me dando aquele esporro por causa dessa batida. E eu olhei para um lado, olhei para o outro, falei, meu Deus, ninguém viu, ninguém sabe o que está acontecendo, como que eu vou provar para o meu pai, como eu vou provar para esse indivíduo que bateu no meu carro que a responsabilidade do acidente não foi minha? Foi aí que nesse momento me apareceu um indivíduo. E o indivíduo virou para mim e falou assim: oi, tudo bem, Rafael? Tudo bem. Eu vi tudo, tá? Eu vi o que aconteceu, eu sei o que aconteceu. Se você precisar de uma coisa, pode contar comigo. Poxa, eu fiquei tão feliz naquele momento. Mas aí ele concluiu: desde que você me dê alguns pães que estão aí dentro da Kombi. Senhoras e senhores, percebam bem, a prova testemunhal, ela é chamada por Humberto Teodoro Júnior no seu livro Direito Processual Civil de prostituta das provas. Talvez essa definição de prostituta das provas de Humberto Teodoro Júnior seja exatamente por desse caso que eu contei para vocês aqui agora, em que houve um aviltamento do que seria realmente uma prova testemunhal. Ou seja, uma pessoa transmudando-se, vamos colocar assim, meu amigo, vamos colocar assim, de cumpridora dos seus deveres, literalmente pediu para testemunhar um favor em troca. Bom, não preciso nem falar que eu não fiz nada daquilo que o cara me propôs, Naquele momento, o indivíduo que bateu na Kombi se comprometeu a fazer um reparo no carro e assim tocamos a vida. Pois bem,
O que é a testemunha, então? A testemunha é sempre um terceiro estranho ao processo. Sempre um terceiro. Porque se fosse parte, nós vimos que é depoimento pessoal, né? E esse terceiro vem em juízo para narrar o que sabe sobre os fatos acontecidos, sobre os fatos trazidos à causa. Então, a testemunha é uma pessoa que vem em juízo a fim de prestar algum depoimento a respeito de um fato, um acontecimento que encontra-se na sua memória. Aliás, essa é a principal diferença da prova testemunhal para a prova documental. Porque a prova documental é tudo aquilo que possa ser materialmente trazido aos autos, eu tenho que a prova testemunhal é tudo aquilo que seja na mente do ser humano. Aquilo que está na cabeça do ser humano que vai ser trazido aqui para o processo a nível de prova testemunhal. E é interessante que, assim como todos os meios de prova em direito, né, a prova testemunhal sempre é admissível, desde que não haja qualquer tipo de dispositivo ao contrário. Aliás, o artigo 442 do Código de Processo Civil vai fazer exatamente essa colocação para a gente. A prova testemunhal sempre é admissível, não dispondo a lei de modo diverso. Então, a gente tem que dar essa conotação da admissibilidade da prova testemunhal para todos os tipos de procedimentos. Bom, na realidade nem todos, porque como o artigo 442 mesmo fala, né, não dispondo a lei de modo diverso. A lei 12.016, por exemplo, que é a lei do mandado de segurança, ela veta expressamente a questão da prova testemunhal no âmbito do procedimento de mandado de segurança. Então, é essa a conotação que a gente está tendo aqui. Agora, observem bem. Essa prova testemunhal que nós estamos trabalhando aqui agora, ela é interessante porque ela vai simplesmente auxiliar o juiz na busca da verdade real. Bom, apresentamos para os senhores o contexto histórico, apresentei para os senhores esse conceito de prova testemunhal, e eu gostaria de chamar a atenção para os senhores também que, embora essa prova testemunhal seja sempre aceita no âmbito do Código de Processo Civil, o artigo 443 fala que ela poderá ser indeferida. Sim, o juiz tem a faculdade de indeferir a prova testemunhal em vários momentos. Por exemplo, se a matéria já estiver aprovada nos autos por intermédio de uma confissão. Bom, enquanto eu falei para vocês que alguns entendem que a prova testemunhal é a prostituta das provas, outros entendem que a confissão é a rainha das provas. Bom, se no processo já tem matéria confessa, é óbvio que o juiz vai indeferir a realização da prova testemunhal. E vai também indeferir a realização da prova testemunhal quando a matéria só puder ser comprovada por intermédio de documento ou exame pericial. Bom, tem situações que não adianta a testemunha. Tem situações que só o exame pericial vai ser suficiente para comprovar a autenticidade, ou seja, um acontecimento. Não adianta a testemunha vir aqui e falar que fez o exame de DNA na pessoa, se não tem o laudo pericial com aquela conclusão daquela perícia. Então você pensa bem, eu não posso substituir uma perícia de engenharia civil por um depoimento de uma pessoa. É óbvio que não. Por quê? Porque o engenheiro civil, nesse momento, ele vai ter o conhecimento técnico, ele é uma testemunha, ele vai trazer o conhecimento técnico, não uma testemunha técnica, embora exista previsão no Código de Processo Civil para aquela pessoa que foi perito vir a juízo fazer alguns esclarecimentos, tá certo? Aliás, a prova pericial, então, ela vai ser admitida, inclusive, para corroborar uma prova escrita, de obrigação, por exemplo, não é verdade? Imaginemos, por exemplo, uma contratação de uma prestação de serviço de pintura. Você tem lá simplesmente uma troca de WhatsApp, que a gente pode considerar como prova escrita. Aquela prova de WhatsApp, juntamente com a prova testemunhal, estarão aptas a formar o convencimento do juiz no que prevê o artigo 444 do Código de Processo Civil, assim como o artigo 445 do Código de Processo Civil. Observem bem que, se moral ou materialmente um credor não puder obter a prova escrita da obrigação, casos, por exemplo, como hospedagem em hotel, práticas comerciais da região, por exemplo, aquela caderneta, o cara que compra por vale, o camarada que compra naquela mercearia e paga no final do mês,
Tudo isso é lícito a gente fazer a prova testemunhal para provar o contexto de todo aquele alegado pela parte lá. O importante é a gente ter em mente que essa prova testemunhal, como diria Humberto Teodoro Júnior, como está aí no quadro para vocês agora, Luiz Rodrigo Vanbier, ela é sim chamada de prostituta por causa das imprecisões, por causa da falibilidade da memória humana. É muito comum o camarada esquecer dos acontecimentos, é muito comum o camarada deturpar os fatos com o objetivo de favorecer alguém. Então, na realidade, quando se fala em prova testemunhal como prostituta das provas, é exatamente nesse contexto. Qual o contexto? Dessa falibilidade, dessa possibilidade de deturpação do que foi alegado, do que realmente aconteceu. Então esse é o contexto do porquê se chamar de prova testemunhal de prostituta das provas. Sempre por causa dessa questão. Lembre-se do caso que eu contei no começo da aula, do camarada que se propôs a depor a meu favor em troca de produtos lá da padaria. Então é importante nós lembrarmos que essa é a razão. Por quê? Porque quando eu falo em prova testemunhal, que é o ato de inquirir testemunhas, eu faço muita questão de bater aqui mais uma vez, inquirir testemunhas. Porque se fosse inquirir autor e réu, não era prova testemunhal, era prova o quê? Depoimento pessoal das partes. E toda vez que houver relevância para aquele julgamento, o juiz vai fazer a oitiva daquela testemunha. Agora observem bem, no contexto atual, onde você tem que todas as pessoas têm um celular, todas as pessoas têm filmagem, praticamente todos os comércios têm filmagem de seus comércios, eu, Rafael, percebo que a prova testemunhal ela tem sido assim muito superada por outros meios de prova. Eu não sei se eu já cheguei a comentar nas aulas aqui, né? Você, quando for para o 7º período, você vai ter que fazer o chamado núcleo de prática jurídica. E o núcleo de prática jurídica consiste em assistir audiências, relatar audiências de instrução e julgamento. Eu lembro nos idos 94, 95, 96, quando eu estava começando a faculdade, a gente chegava ali no fórum, tinha 5, 6 audiências por dia em cada vara. Hoje você chega ali, para você conseguir 1, 2 audiências por semana é difícil. Por quê? Porque eu repito, as provas hoje, que não sejam testemunhal, são muito contundentes para provar um fato. Observe, por exemplo, a ata notarial que falamos. A ata notarial se mostrou e se mostra uma absurda forma de formar conhecimento do juiz. Então, a gente tem visto sim uma diluição muito grande do número de audiências de instrução e julgamento para ouvir testemunhas. Agora, essa testemunha ela é sempre uma pessoa estranha, tá certo? É uma pessoa estranha. E aí, já antecipando um pouquinho, eu chamo a atenção para você o seguinte: a testemunha não tem o direito de permanecer calada. É óbvio que nós vamos ver que no artigo 448 ela não é obrigada a depor sobre os fatos que lhes acarretam grave dano, ou cujo respeito à profissão deva guardar sigilo. Então eu, por exemplo, sou padre, a pessoa foi lá e confessou comigo. Eu, padre, sou obrigado a depor sobre aquele fato. Eu, advogado, o meu cliente foi lá, me relatou um acontecimento, eu não sou obrigado lá depor sobre esse acontecimento no caso de ser arrolado como testemunha. E também eu não sou obrigado a prestar depoimento, por exemplo, quando o fato me acarretar grave dano. Suponhamos que eu seja convocado para ser testemunha, né? E aquele fato que se queira provar com o meu relato, ele aconteceu num momento, digamos, peculiar, de repente um momento que eu estava numa situação vexaminosa, por aí afora. O juiz pode, eventualmente, permitir que a pessoa se recuse a depor. Mas se você for arrolado como testemunha e você se recusa a depor, não sendo os casos do artigo 448, você incorre no crime de falso testemunho. E observe que o crime de falso testemunho, ele traz a sua conotação do ato de mentir e o ato de omitir. Então, se eu fui arrolado como testemunha, chego lá perante o juiz e
não presto o meu depoimento, ou seja, me recuso a depor, eu estou cometendo um crime de falso testemunho. Posso, inclusive, ser, digamos, penalizado para tal com as giras lá do Código Penal. Então, observem, eu, Rafael, testemunha, se me recusar a depor, cometo o crime de falso testemunho. Se eu prestar meu depoimento e mentir, eu cometo o crime de falso testemunho. Ué, Rafael, mas e se eu fui arrolado como testemunha e não sei o que aconteceu? Sim, você vai até o juiz e fala que você não sabe o que aconteceu. Perfeito. O que eu estou falando para você é que não é permitido você se omitir de prestar o depoimento. Fechado? Então, o crime de falso testemunho previsto no Código Penal e o elemento subjetivo do tipo é o dolo, mas tem o núcleo do ação, núcleo de ação e o núcleo da omissão. Rafael pergunta, pois não, e se eu como parte, observem bem, como parte, não como testemunha, eu como parte falar mentira, sou penalizado pelo crime de falso testemunho? Não. O autor e réu, nós falamos isso aulas atrás, quando dá do depoimento pessoal, ele não incorre em eventual falso testemunho. Lembrando, inclusive, que se a parte for em juízo, parte, autor e réu, se recusar a depor, o que vai acontecer é a pena de presunção de veracidade dos fatos que lhe seriam perguntados. Fechado? Então lembre-se mais uma vez que aqui estamos diante da prova testemunhal. Lá no depoimento pessoal tem os predicados próprios. Tá certo? Não se esqueçam dessa questão. Uma observação interessante é que a prova testemunhal ela é muito utilizada e é inclusive fruto do artigo 446 do Código de Processo Civil, para provar em contratos simulados a divergência entre a vontade real e a vontade declarada. Interessante, né? A simulação, que é um vício de consentimento e traz no seu contexto a nulidade do ato praticado, permite que seja aprovado por intermédio de prova testemunhal, assim como qualquer outro vício de consentimento. Erro, dolo, coação, estado de perigo, fraude contra credores e outros mais. Então vale a pena a gente tomar cuidado com essa particularidade também. O artigo 447 do Código de Processo Civil, ele começa de uma forma bem interessante, porque ele fala que qualquer pessoa, repetindo, qualquer pessoa pode ser testemunha. Bom, então no início de verificação a respeito do tema, eu tenho que qualquer pessoa pode ser testemunha. O jovem, o velho, o adulto, o homem, a mulher, o gerente do banco, o dono da padaria, qualquer pessoa. Mas a lei traz ressalvas para pessoas incapazes, impedidas ou suspeitas. E o artigo 447 fala para a gente, por exemplo, que são incapazes de prestar depoimento aquela pessoa que tiver com deficiência mental ou interditado por enfermidade. Traz também que aquele que tiver acometido por enfermidade ou retardamento mental na data dos fatos não podia discernir o real do que não seja real. Ou seja, aquela pessoa que não está habilitada a transmitir percepções. É incapaz de ser testemunha também os que tiverem menos de 16 anos. São incapazes de prestar depoimento o cego e o surdo só quando a ciência do fato depender dos sentidos que lhe faltam. Imaginemos que coisa sem nexo eu perguntar para um surdo se ele ouviu a discussão. Não tem como, né? Se aquele sentido que lhe falta for impeditivo para ele pudesse prestar o depoimento, não há que se falar em depoimento daquela pessoa. Observem que esses são os incapazes, né? Agora, o parágrafo 2º traz para mim os impedidos. Observem que o incapaz tem uma conotação mais objetiva e o impedimento tem um caráter também mais objetivo. Observem bem, não pode de forma alguma quem for parte na causa, quem intervém em nome de uma parte como tutor ou representante legal da pessoa jurídica,
O juiz, o advogado e outros que assistam ou tenham assistido às partes, o cônjuge, o companheiro, o ascendente, o descendente em qualquer grau. Então, pai, mãe, avô, bisavô, tataravô, filho, neto, bisneto, não pode ser testemunha. E o colateral até terceiro grau. Quem é o colateral de terceiro grau? Bom, meu colateral de terceiro grau, eu sou parente do meu pai de primeiro, meu avô de segundo, do irmão do meu pai de terceiro. Então, primo pode ser testemunha. Tá certo? Agora observem, se o interesse público assim o exigir, ou se for uma causa que tenha o seu contexto, o que a gente chama de estado de pessoa, ou se não for possível de forma alguma obter outro meio de prova, o juiz pode flexibilizar e ouvir essa turma aí. Então, o artigo 447, parágrafo 2º, inciso 1, fala que cônjuge, por exemplo, filho, pode ser hipoteticamente ouvido no bojo do processo civil se não houver outros meios de prova passíveis de auxiliar aquelas pessoas na busca da verdade real. Repito mais uma vez que o juiz, através de um despacho fundamentado, ou seja, um despacho de persuasão racional, vai ter que falar e justificar o porquê da oitiva desse pessoal, tá certo? Inclusive, né, essas pessoas impedidas, nós vamos dizer já, podem ser ouvidas sim, mas aí não será por intermédio do compromisso prestado. Sim, por quê? Porque ao iniciar a audiência, nós vamos ver mais à frente, o juiz vai comprometer as partes. Aliás, vai compromissar as partes. E esse ato de compromissar as partes não será aplicado quando o juiz houver por bem em ouvir testemunha impedida. Aliás, né, a testemunha só pratica o crime de falso testemunho se ela for compromissada. O que é o compromissar? Exatamente antes da audiência começar, aliás, já no bojo da audiência, mas antes da oitiva, o juiz advertir as partes e perguntar se as partes têm algum impedimento. Se as testemunhas falarem que não tem impedimento, o juiz vai dar continuidade ao processo. Correto? Pois bem, é o que diz o parágrafo 4º, olha lá. Sendo necessário, repito, sendo necessário, o juiz pode admitir o depoimento das testemunhas menores impedidas ou suspeitas. Nesse caso, na qualidade não de testemunha, mas na qualidade de informante, cujo valor probatório, ou seja, o valor de convencimento, será analisado pelo juiz no caso concreto. Aliás, só concluindo aqui, né, falei dos incapazes, falei dos impedidos e agora tem as pessoas que são suspeitas. Ora, não pode prestar depoimento quem for inimigo ou amigo íntimo da parte. Imaginemos eu, Rafael, sou autor de uma ação de indenização de danos morais e a minha testemunha é meu amigo íntimo, né? E quando a gente fala em amigo íntimo, observe que é um conceito jurídico indeterminado, né? O fato, por exemplo, de ser colega de sala de aula, o fato de ser colega de trabalho, não quer dizer por si só que a pessoa é suspeita. Quando falamos aqui de produção da prova testemunhal, principalmente quando falamos de contradita, vamos mostrar para os senhores, inclusive, como fazer essa retirada do processo dessa pessoa impedida ou dessa pessoa suspeita de prestar o seu depoimento. Correto? Então, recapitulando, eu tenho então que qualquer pessoa pode ser testemunha, tá certo? Num primeiro momento, tá certo? Qualquer pessoa pode vir no juízo prestar o seu relato do que aconteceu, mas chama atenção para os casos de pessoas incapazes, impedidas e suspeitas. Rafael, como que eu provo que uma pessoa é suspeita de prestar um depoimento? Vamos ver no capítulo próprio, mas hoje nós vamos perceber que sempre quando você for para uma audiência, você previamente sabe quem são as testemunhas. Sim, nós vamos ver que ninguém corre o risco de chegar para uma audiência e não saber quem são as testemunhas. Por quê? Porque a lei fala que as testemunhas devem ser arroladas previamente para estarem em juízo. Então não corre o risco de acontecer como acontece naqueles filmes americanos, que o cara está lá na sala de audiência, vira para o outro e fala assim:
que entre a testemunha e na hora que abre a porta lá, aquela testemunha surpresa. Isso não vai acontecer. Por quê? Porque aqui no âmbito do direito processual civil há uma organização no que tange a produção da prova testemunhal. E essa organização ela vai estar presente daqui a alguns minutos nas próximas aulas, no ato de apresentar o rol anteriormente à data da realização da audiência. Uma observação ainda bem peculiar é que esse artigo 447, parágrafo 4º, que fala, por exemplo, da oitiva de crianças no âmbito de uma audiência, tá certo? Nós temos que tomar um certo cuidado com isso. Explico por quê. Bom, nos termos da Convenção de Nova York dos Direitos da Criança e do Adolescente, que foram integradas no ordenamento jurídico por força do decreto 99.710 de 1990, ele diz o seguinte, abre aspas, se proporcionará à criança, em particular, a oportunidade de ser ouvida em todo o processo judicial ou administrativo que afete a mesma. Fecha aspas. Por isso que a gente fala, então, que a criança pode ser ouvida, sim, mas não como testemunha, mas sim como informante, em processos que versem diretamente sobre o seu interesse. Sobre o seu interesse. Olha que interessante, vamos criar um exemplo aqui, né? Imagina num processo em que são partes pai e mãe, no qual se discute a guarda daquela criança. A criança, obviamente, não sendo parte, ou seja, sendo um terceiro, poderá ser ouvida como testemunha, mas não compromissada. Correto? Agora, não havendo aquela demanda qualquer tipo de pertinência com os interesses do menor de 16 anos, e os fatos trazidos à baila, ou seja, ao processo, é óbvio que não poderá ser ouvido como testemunha em hipótese alguma, em virtude da sua incapacidade para testemunhar. E chama a atenção também que o Código de Processo Civil faz menção lá no artigo, me fugiu o nome do artigo aqui, só um minutinho, vou ver aqui, bom, me fugiu aqui agora o artigo, né? Achei, o artigo 699, que fala que nos processos envolvendo alienação parental, o juiz pode tomar o depoimento do incapaz, mas sempre acompanhado de um especialista. Ou seja, sempre acompanhado, por exemplo, de um assistente social. Correto, pessoal? Beleza? Vamos lá.